Boa noite a todos. Obrigado pela presença de todos vocês aqui. É um prazer tê-los conosco. E hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre o Livro dos Espíritos, Só que antes disso nós vamos fazer oração, vamos elevar o nosso pensamento a Deus. E sempre pedindo a Deus, que essa conversa, esses assuntos que forem falados aqui, sirvam de bálsamos aos corações necessitados, Que todos nós sabemos as nossas necessidades. Então que a noite de hoje acalante muitos corações e que Deus abençoe todos nós. Agora vamos deixar os nossos problemas, vamos nos ligar a Deus. Pedir a Jesus que abençoe cada um de nós aqui presentes. Que as nossas angústias, as nossas tristezas possam ser retiradas e que todos nós possamos ser abençoados, elevando os nossos pensamentos. E nós vamos iniciar a nossa reunião com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, e assim seja, graças a Deus. Hoje, antes de iniciar com o Livro dos Espíritos, eu vou iniciar com um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, só para a gente pensar um pouquinho, É o capítulo 27, Pedi e obtereis, qualidades da prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles receberam sua recompensa. Mas quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto, e estando fechada a porta, orai ao vosso Pai em segredo, e vosso Pai que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Então é aquela coisa da gente não ter a certeza de que nós não estamos sozinhos. Você, quando tiver que rezar, a gente não precisa ficar se exibindo para os outros. A gente se fecha no nosso quarto, num cantinho na nossa casa que a gente gosta, fica lá, conversa com Deus. Eu não sei rezar, não tem problema, conversa com Deus. Essa sua conversa com Deus é uma oração, já é uma oração, Então, converse com Deus. Sempre faça suas orações, se possível ler um trecho do Evangelho na sua casa. E ninguém quer fazer o Evangelho no lar comigo. Não tem problema, faça você. Não precisa se preocupar em colocar mesa, com toalha de renda, com jarra d'água. Se puder, ótimo, que bom, maravilhoso, tá? Mas se não tem ninguém, porque obrigar as pessoas a nos acompanharem em oração é meio complicado, Põe um copinho de água, Põe um copinho de água, e aí você sozinho mentaliza, tenta entender o texto, Tenta entender, e mais do que ler e mais do que entender, pôr em prática nas nossas vidas. Que isso aqui tudo é muito bonito, tanto o Evangelho como a Bíblia comum, só que o problema qual é? Colocar em prática. Isso aqui tem que fazer parte do nosso dia a dia, da nossa vida. É fácil? Não. Não é. É bem difícil. A gente tem que melhorar bastante para colocar em prática. E o nosso objetivo é esse. Que a gente consiga melhorar e colocar em prática.
tá bom? Então agora nós vamos ver um pouquinho do capítulo que fala sobre materialismo do livro dos Espíritos. Esse aqui, do Allan Kardec, que está na página 58, se alguém tiver em casa e quiser ler depois, página 58 do livro dos Espíritos, tá? Materialismo. Então, assim, né, esse livro ele é composto de perguntas, e a primeira pergunta é: por que os indivíduos são materialistas? O que vocês acham? Estudaram demais e ficaram materialistas porque estudaram demais, porque ganharam muito dinheiro? O que será que acontece que torna uma pessoa materialista? O materialista é aquele que não acredita nas coisas espirituais, né? Ele acredita no dinheiro, ele acredita no que ele vê e acabou. É o que ele vê que ele acredita. O que será que faz uma pessoa ser assim? Vocês têm uma ideia, alguma coisa assim? O que será? Oi? O orgulho é uma coisa muito importante, que outro dia eu vi uma definição nisso, eu não lembro se foi o Divaldo, quem foi que falou, que eu estava vendo um vídeo no YouTube, e foi falado que muitas as pessoas não acreditam em Deus, que o orgulho delas não permitem. O orgulho delas não admite que tem alguém, um ser superior a elas, porque elas são importantíssimas, né? Então não pode ter alguém, um ser superior a elas. Então o orgulho realmente tem um peso. E por incrível que pareça, por mais inteligente que a pessoa seja, os doutorados e pós-graduações, etc, 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 que fez, o que acontece que as pessoas são materialistas? Ela tem conhecimento, mas não tem conhecimento espiritual. Não tem conhecimento da vida espiritual, não tem conhecimento. Ela tem conhecimento da ciência, de uma série de coisas, de cálculos matemáticos, isso, daquilo. Só que não conhece nada da espiritualidade. Não tem conhecimento. E aí como é que fica essa situação, né? O materialismo, será que foi porque ela estudou demais? Não. É porque o que acontece? O nosso espírito, o correto seria você ter o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento espiritual no mesmo nível. Só que o que acontece? Muitas pessoas não têm. Ela tem o conhecimento científico, aqui, tem os doutorados, tem uma série de cursos, só que o espiritual está aqui embaixo. Ele espiritualmente, lamentavelmente, ainda precisa desenvolver muito, para conseguir entender o que está acontecendo ao redor dele, com a vida dele, com o mundo que ele vive, com o universo que nós vivemos. Então o ideal seria que os dois estivessem no mesmo nível. Que bom, não é que não tem que estudar sim, tem que ir para a escola sim, estudar as matérias e tal, mas você tem que também ter conhecimento espiritual, procurar esse desenvolvimento espiritual. É importantíssimo isso, né? E com essas pessoas isso não acontece. O que acontece? Você tem às vezes uma pessoa que tem doutorado, tem pós-graduação, não sei o que, é usuário de droga, é alcoólatra, né? É promíscuo sexualmente, enfim. Isso são pessoas o quê? São inteligentes? Ótimo, parabéns. Só que precisa melhorar esse lado aqui. O lado espiritual está ruim. Então, é isso aí que deixa as pessoas assim, né? Agora, o que acontece com a questão espiritual? Como é que nós melhoramos espiritualmente? Todos vocês que entraram daquela porta para dentro, eu tenho certeza que ninguém chegou aqui porque estava bem. Nem eu também não. Então a gente levou uma surra lá fora e depois veio porta dentro. E ainda continua apanhando um pouco, né? Leva uns trancos aí,
umas bofetadas, e vem. Então é isso, o que acontece? Infelizmente, para o ser humano melhorar, a gente vai ter que sofrer para buscar a Jesus, para buscar a espiritualidade, e vai. Entendeu? Infelizmente, por quê? Porque a gente é meio folgadinho, né? Que se deixar, a gente não vem aqui, ou vai em que igreja for, as pessoas não vão. A vida aí fora tem lanchonetes, bares, droga, tem um monte de coisa, né? E nós escolhemos estar aqui. Então, que bom. Graças a Deus que nós escolhemos estar aqui. Tá? A gente pode não ser... Ai, nossa, espiritualmente a gente está subindo um degrauzinho, né? Mas que bom, a gente já está tentando subir um degrauzinho. Não tem nem nível, nós não... Se comparar com Jesus, nem poeirinha que está perto dele. Mas a gente está tentando. Vocês todos estão tentando e eu também. É muito, graças a Deus, que bom que a gente está tentando, né? Então, isso já nos tira dessas questões materiais, tudo isso. A maioria aqui já leu o Evangelho. A maioria já está tentando colocar o Evangelho como prática na sua vida. Então, o fato da gente tentar melhorar toda essa parte moral que a gente tem, a gente se controla mais, você fala menos palavrão, você está deixando de beber, você está deixando, às vezes, de frequentar ambientes mais desagradáveis, você está deixando de conviver com pessoas mais complicadas. Porque, por incrível que pareça, quando você sobe uns degrauzinhos, não é que você, ficou fresca, não quero mais conviver com aquela gente, não é isso. Automaticamente, é uma coisa que acontece realmente automática. Pessoas que a gente achava tão legal há um tempo atrás, hoje você já não acha mais tão legal. E de repente entraram outras pessoas na sua vida para você conviver, que tem mais a ver com você em pensamento, em afinidade, do que aquelas lá que a gente tinha tanta amizade e tal, não sei o quê. Hoje não mais. Eu acho que você começa a observar o que está acontecendo com vocês. Acontece muito isso. As nossas amizades vão mudando, as pessoas que vão se aproximando de nós, porque a gente tem a lei da afinidade. E a gente, melhorando, a gente começa a atrair para perto de nós pessoas melhores também. Então, isso é muito bom, isso é bom. Não que aqueles você tem que tratar mal, não, você respeita, normal, tem amizade, ok. Só que aquela coisa já não é mais, você está já vendo o mundo de uma forma um pouco diferente. E as pessoas com quem você vai conviver já também tem mais ou menos a visão que você tem. Então isso também vai mudando, né? Bom, agora aqui tem uma pergunta: o que ocorre com a alma no instante da morte? O que será, mudando um pouco de assunto, né, apesar seguindo a sequência do livro, o que será que acontece com a alma no instante da morte? O que vocês já ouviram falar com relação a corpo e espírito? O que acontece? É uma confusão? A pessoa fica confusa, mas além disso, o que acontece? Quando a pessoa falece, né, o corpo, ele tem todos os desligamentos e tal, ele cai, e quem levanta é o perispírito, tá? O que é o perispírito? Um corpo igualzinho esse, tá? Igualzinho de todos nós aqui, né? Com a mesma roupa, tudo igual, que vai se levantar, que é o nosso corpo espiritual, que é o corpo que vai nos acompanhar
no mundo espiritual. Ele é fluídico. O que é fluídico? Ele é bem fininho, quase transparente, bem sutil assim, e é ele que vai ser o nosso corpo depois, certo? E uma coisa também que acontece assim, que é importante falar, uma pessoa que tem um falecimento, ela vai para o plano espiritual, né? E o que acontece nesse momento, além de ficar confuso, como você disse, tal, nós vamos nos encontrar com pessoas ou com um grupo de indivíduos com quem nós temos afinidade. Afinidades em pensamentos, ações. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente faz aqui, porque as coisas que a gente faz aqui no planeta Terra é muito sério nesse momento. Porque nós vamos estar e nós vamos ficar com pessoas que são iguais a nós, que pensam iguais a nós. Lá não tem situação financeira, não tem classe social, não tem nada, tem nível espiritual. Não importa que você foi rei da China, não tem problema nenhum, você foi rei da China, o outro não foi nada e está tudo certo, e vai ficar todo mundo junto porque pensa todo mundo igual, né? Então a gente tem que ter cautela com as nossas ações, com as nossas escolhas. Tá? Enquanto há tempo de fazer correções em nosso comportamento, nosso espírito, vamos fazer, né, para a gente se livrar de situações difíceis, porque o plano espiritual é muito mais complicado do que aqui. Então, acontece muito isso, né? Aí tem uma outra pergunta na sequência. A alma, após a morte, conserva sua individualidade? O que é isso aqui? É o seguinte, será que uma pessoa que morreu no plano espiritual, ela vai continuar sendo o que ela era aqui? Ou será que muda? Assim, em comportamento, em pensamentos, é individual mesmo. Então, o que cada um de nós somos, continuaremos sendo. Eu vou para lá sendo o que eu sou aqui, e vocês também. É aí que mora o perigo, né, na verdade. É aí que mora o perigo, e nós precisamos tomar cuidado, porque se a gente vai para lá do jeito que a gente é aqui, então a gente tem que dar uma melhorada, para ficar num lugarzinho melhor, que senão estamos perdidos, né? Então é melhor a gente dar uma melhoradinha aí. E assim, aí vem uma outra pergunta, como posso ter provas dessa individualidade? Como que eu posso ter prova que realmente fulano que morreu é ele mesmo daquele jeito, tananã e tal? Como que eu posso ter algumas provas? Através dos espíritos, né, que são incorporados em mesa, através de psicografia, a gente percebe algumas coisas, né? Não necessariamente, por exemplo, se tem um médium aqui, ele vai incorporar, não necessariamente porque eu estou aqui vai incorporar meu pai, minha mãe, ou seja lá quem for. Não é assim. Mas se caso incorpora uma pessoa conhecida nossa, como é que a gente sabe que é ele? Você vai perceber fácil pela forma de expressão, pelo palavreado, pelo comportamento. Dá para perceber. E espírito zombeteiro também você percebe. Que tem uns que vêm fingindo que é alguém, mas não é. E como é que você percebe? Pelo palavreado e pelo comportamento. Porque tem alguns comportamentos que um espírito melhor não teria. Não faria palavras que não citaria, não falaria. E assim, a psicografia também, né, mostra muito quem são. E nem o Chico Xavier, né, psicografou muitas coisas, recebeu alguns familiares e pessoas que estavam no centro que ele trabalhava, e aquele espírito já falava uma palavra, uma expressão como chamava alguém da casa,
por ali já percebe quem é, né? Então, temos muito essa questão da individualidade, sim, e todos os espíritos têm. Então, se um dia aparecer assim, acontecer de um parente nosso, um familiar, incorporar, você vai perceber pela fala, pelo jeito, porque você sabe que o médium, eu acho que todos vocês aqui já viram uma incorporação aqui na mesa, né? E você percebe que o médium muda a tonalidade de voz, o comportamento, tanto para o bom como para o ruim, né? Então, isso é uma coisa para a gente analisar. Agora, como se pode entender a vida eterna? O que será que é a vida eterna? O que será? O livro define a vida eterna, é a vida eterna. Olha que definição clara, simples. A vida eterna é a vida eterna. Então, o que é a vida eterna? Depois que morreu, é uma vida contínua, que não vai ter fim, né? O espírito é eterno, o corpo não. Que vocês sabem que tem todo o processo da reencarnação, né? Que estamos aqui por algumas burradinhas que nós fizemos aí, né? Num passado não muito feliz, né? E a gente voltou. O espírito voltou, por isso que a gente já traz todo um conhecimento, uma bagagem, tudo que o espírito aprendeu lá atrás, ele traz nessa bagagem. Então, a gente não vai cada reencarnação começar do zero, a gente vai trazer a bagagem. Então, você já aprendeu isso, aprendeu aquilo, então você já tem mais facilidade nisso, naquilo. Tanto que tem crianças que tocam instrumentos musicais de uma forma maravilhosa, aí com 5 anos de idade, 7, tocam piano. Por quê? Porque já vem com esse conhecimento, então tem muita facilidade. E é isso, né? O espírito é eterno. Aí ele pergunta aqui se é dolorosa a separação do corpo e da alma. Será que quando há o falecimento de uma pessoa, a pessoa sente dor na hora que o perispírito sai, que o corpo, né, que o espírito sai? Será? Não. De formas normais, não. Só assim, eles falam aqui no livro que a dificuldade maior são para as pessoas que são suicidas, porque ele vai com aquela dor dos órgãos danificados. Então é uma dor muito grande e vai ficar, porque ele não podia, a pessoa não tem o direito de tirar a própria vida. Se as pessoas soubessem que não vão morrer, ninguém se matava. É que a maioria não entende, não tem proximidade aos estudos, as coisas para compreender que não vai morrer. Você pode fazer o que você quiser, você não vai morrer. O que vai acontecer é que você vai sofrer mais. Porque além dos problemas que você já carregava, você vai carregar também o problema do seu suicídio. Os órgãos danificados, as dores. Porque você não tem o direito de tirar nem a sua vida e nem a vida de ninguém. Né? Então... Quando a Oi. morte por exemplo, tem gente que fica doente... Não, aí é mais tranquilo. Aí. Agora, quando é assassinato, essas coisas... Eu ia falar sobre isso, que é o seguinte, são mortes assim súbitas, né? Que é difícil. Então, assim, não sentiria propriamente tanta dor, mas é difícil para a pessoa entender o que aconteceu com ela. Acidente de carro, acidente de moto, atropelamento, enfim, você está vivo, daqui a pouco você não está mais, né? Então, realmente é muito difícil. Então, tem um período que a pessoa fica meio atordoada, sem saber o que aconteceu com ela, que caminho tomar, né? Tem muitos espíritos que a gente recebe lá na desobsessão, aqui em cima, que não sabe que morreu. Isso é triste. Não sabe que morreu, ele acha que ele está vivo.
E outro dia eu vi o Divaldo falando que até a gente também vai aprendendo, porque a gente tem que conversar com eles na doutrinação, não é para falar, você morreu. Não posso, tá? Devagar os irmãos vão receber, vão orientar, e ok, nós ainda não... Os que já compreenderam que faleceram, ok, normal, tá? Então a gente conversa, você está no plano espiritual, então, né, tenha mais calma, não faça assim, tal. Mas os que não sabem, porque ele pode ter entrar em pânico, sei lá, porque eles não sabem que morreram. Então, muitos deles, viu? Muitos. Que é nesses casos, assim, de morte de acidente, assassinato, essas coisas que a pessoa fica bem perdidinha, né? Tem que ter misericórdia mesmo. Bom, então essa separação é mais dolorosa quando tem suicídio, pessoas que são muito avarentas, muito apegadas a dinheiro, vai ser um sofrimento grande para ele a morte. Por quê? Porque aquilo é dele, ele acha que aquela casa é dele, que as joias que estão lá é dele. Ninguém vai chegar perto, é dele, né? A casa, o carro. Então, esse tipo de pessoa extremamente apegada sofre horrores, tá? Não seria, vamos dizer assim, dor física, mas uma dor do espírito, né? Porque ele não desapega, não se liberta daquele, ele não entende que ele tem que ir para uma outra dimensão. Como se ele estivesse carregando um peso, né? Exatamente. Não consegue se desligar disso. Não consegue. Pessoas que são criminosos, pessoas egoístas, orgulhosos. Os orgulhosos normalmente são os materialistas, né? E as pessoas ligadas à sensualidade, sexualidade também têm muita dificuldade nesse tipo de coisa, né? E assim, a morte ela só se concretiza quando todos os laços vitais são desligados. Tá? Então, o que acontece? Os irmãos vêm e eles que vão desligar. Isso em mortes normais, condições normais, tá? Num hospital, tá? A pessoa tá mal, aí vem a equipe que vai fazer o desligamento. E são muitas vezes eles que acompanham, inclusive, as pessoas, né? Aí, assim, as pessoas que cumpriram as suas missões no planeta Terra com amor, normalmente serão felizes nas outras dimensões, né? E agora sim, né, quando a gente está falando que os irmãos vêm pessoas fazer os desligamentos que às vezes não são nossos conhecidos, mas aí você vai perguntar, será que vem um parente buscar, um amigo? Alguém? Sim, pode ser que sim, tá? É bastante provável, alguém que a gente tinha muito carinho, muita afinidade, vem buscar, né? Mas aí, assim, falar, olha, se a gente falecer, a gente vai encontrar, sei lá, com o nosso pai, com a nossa avó, com a nossa mãe, talvez. Agora, encontrar talvez até possa, mas falar, eu vou ficar junto, a gente vai ficar junto? Talvez não. Então aí é difícil, né, dizer por quê. Porque o que depende é um nível espiritual. Porque às vezes é uma pessoa que a gente ama, tal, mas o nível dela não é o meu. Então eu vou para uma situação e ele está em outra. Eles podem até autorizar que eu vá fazer uma visita, que eu vá encontrar, mas não às vezes ficar junto. E às vezes pode ficar junto? Pode. Vai depender de como eles estão lá e de como nós estamos quando a gente for, né? Então, nós temos essas questões aí. Oi? Ah, sim, é verdade. Só que a mãe dele estava num nível superior a ele, né? Lá
Sim. E encontrou ela. Encontrou com ela. Provavelmente o corpo um pouco mais sutilizado, né? Ela estava num nível melhor que ele, bem melhor, né? Que ele tinha chegado meio em situações mais difíceis, né? Mas sim. Agora, aqui a gente vai estar repetindo um pouquinho o que a gente falou. A alma tem consciência depois de deixar o corpo? Alguns sim, alguns não. Vai depender muito de situações, né? Vai depender muito das situações. E eles chamam essa confusão mental assim das pessoas no momento que deixa o corpo de perturbação espiritual. Mas essa perturbação não é que a pessoa está perturbada, ruim, com o espírito maligno, não é, ela está confusa, tá? Então seria nesse sentido. Agora, a reencarnação. Você já estudou alguma coisa sobre reencarnação, você já leu, né? Então, assim, como a alma pode alcançar a perfeição durante a vida corpórea e acabar de depurar-se? Como que a alma, né, o espírito, vai se depurando? Através da reencarnação. E a reencarnação, ela é a justiça divina. Também. Além de fazer a gente melhorar, subir os degrauzinhos, né? Ela é o quê? Ela é a justiça divina. Que o erro que eu cometi, eu vou ter que consertar. Isso é expiação. O que é expiação? Se eu fiz uma coisa muito ruim por uma pessoa, eu vou ter que me acertar. Eu vou ter que evitar de cometer esse erro de novo. Então, por isso que eu passo por essas situações, né? Por isso que eu passo por essas situações. Qual o objetivo da reencarnação? A expiação, a melhoria progressiva para a humanidade. E reparar as faltas, restabelecendo o equilíbrio ou a harmonia com Deus. Está no horário do senhor. Pode ir mais um pouquinho? São 20, 30, mais um pouquinho? Tá. É limitado o número de existências para a reencarnação? Ah, reencarnou 20 vezes, já deu, chega. Não, não. Não, se ainda não tiver legal, vai ter mais. Vamos chegar até 100, não tem problema. Vamos, Nossa Senhora, hein? Tomara que a gente consiga menos. Né? Vamos cortar o negócio aí. Ah, tem que ter. Vamos cortar isso, é muita coisa, né? Muita coisa. Como fica o espírito depois da sua última reencarnação? Acabou. Última. Como será que fica? Aonde ele alcançou chegar? Se a pessoa chegou na última encarnação, conseguiu chegar lá em cima, acabou, não vai voltar mais. Como que ele fica? Onde que ele fica? O que vocês acham? Eles vão ficar com quem? Com a espiritualidade superior. Vão ficar com são os anjos, né? São os famosos anjos santos que estão lá no comando do universo. Então eles são livres para ir e vir para todos os locais do universo que eles quiserem. E eles assim, eles têm um equilíbrio muito grande, né, de pensamentos. Então aquela vigilância, o orai e vigiai que Jesus sempre falou, que ainda a gente não conseguiu ter, né? Que a gente tem que ter, eles já têm. Então os pensamentos deles são todos voltados para a caridade, para o amor, para tudo isso. Então eles têm um pensamento contínuo de amor, de fraternidade, que é uma coisa linda. E são livres para ajudar aonde for necessário, em que planeta for necessário, em que mundo for necessário. Então isso tudo é muito lindo, tá? Então a reencarnação seria isso aí, e ela é a marca da justiça divina, né? É a marca da justiça divina, certo?
Eu vou encerrar que o seu Cláudio tá meio nervoso lá. O seu Cláudio tá meio nervoso. Tá meio nervoso lá. Eu vou encerrar aqui. Bom, deu para entender o que a gente falou aqui, entendeu? Que assim, né, a gente tem que entender de uma forma mais simples para a gente começar, que às vezes alguns livros aí confundem um pouquinho a nossa mente, né? É meio difícil. Mas eu espero que eu possa ter ajudado em algumas coisas. Na próxima oportunidade a gente vai continuar ainda com esse assunto de reencarnação, que ainda tem a questão da justiça divina para a gente ver. Todos estão bem? Tá tudo bem aqui? Graças a Deus. Então nós vamos encerrar nosso encontro, nossa reunião. Mais uma vez elevando o nosso pensamento a Deus. Pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos guarde e nos ilumine. Vamos mentalizar os nossos lares, que essa luz santa e bendita que estamos recebendo aqui possam ser transferida aos nossos lares, todos os cômodos das nossas casas, aos nossos familiares, que recebam a luz de Deus, as bênçãos do Divino Espírito Santo. O nosso trabalho, o nosso local de trabalho seja abençoado por Deus. As pessoas com quem convivemos nos nossos trabalhos sejam abençoadas por Deus. Se você tem algum problema de saúde, peça a Deus nesse momento a corrente médica. Mentalize seu problema, peça a Deus. Você pode ser merecedor de cura. Vamos pedir a Deus nesse momento. Se você tem alguma pessoa no hospital, algum parente, amigo, que esteja com seríssimos problemas de saúde, peça a Deus. Vamos pedir corrente médica. Que visite os nossos irmãos nos hospitais. Que visite os nossos irmãos nos presídios, nas ruas, os abandonados nas ruas. Pessoal que está nas casas de recuperação, sejam todos abençoados por Deus. E nós aqui, mais uma vez com o nosso coração cheio de gratidão por esse momento, por esses ensinamentos, por toda essa energia maravilhosa que está nos envolvendo, já somos abençoados de estarmos aqui. E com o coração agradecido, encerramos esse nosso encontro com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Assim seja, graças a Deus. Que todos sejam abençoados por Deus. Deus abençoe a todos. Todos estão bem? Sim? E obrigada por tudo, né? Por acompanharem, por estarem aqui conosco. Muito obrigada, viu? Pela presença de todos vocês. Muito obrigada.